Bom dia a todos. É muito bom estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho da declaração de imposto de renda, que começou no dia 15 de março, né? Esse ano começou um pouquinho mais tarde, mas a gente também teve a notícia de que o prazo seria prorrogado. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse período de entrega das declarações de imposto de renda. Mas acho que, inicialmente, a gente gostaria de trazer aqui... Mas eu fico pensando aqui, na hora que você fala que o prazo foi prorrogado, já imagina todo mundo falando, graças a Deus. Eu acho que é bastante... eu tenho dois lados, né? Eu acho que tem muita gente que comemorou, sim, para ter um pouco mais de tempo para juntar a documentação, mas tem muita gente que criticou, né, essa prorrogação, que foi agora para 31 de maio, e pelo que a gente entendeu, eu acho que vai ser esse o prazo regular de entrega das declarações, né? Então, a gente vai ter um prazo aí estendido em todos os anos. Então, é bom, eu acho que para a gente aqui, né, como Vialto Partners, que tem uma população grande que a gente atende, é importante a gente ter um prazo maior, mas porque a gente tem uma outra obrigação que não é tributária, mas é do Banco Central, que vence hoje, então a gente acaba tendo duas obrigações aí a serem entregues, então essa prorrogação veio para nos ajudar, mas ela também prolonga um pouco o sofrimento, né? A gente fica aí com 2 meses para entregar as declarações de imposto de renda. Então é polêmico, viu, Kirian? Essa questão de prorrogação do prazo é polêmico. Isso eu espero que não acaba simplesmente postergando as entregas das declarações, porque aí, tipo, se todo mundo espera mais um mês para preencher, aí você vai... mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida, porque eu acho que os que gostam de apresentar logo nos primeiros dias, né, tanto que a gente, acho que no primeiro dia de liberação do programa, a gente teve mais de 1 milhão de entregas. Mas quem gosta de deixar mais para o final, certamente vai usar o mês de maio e vai entregar de novo lá nas últimas semanas. Mas vamos lá, então a gente vai passar aqui um pouquinho de quais são, né, quem está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda do ano base de 2022, pequenas alterações em relação à obrigatoriedade que já existia nos anos anteriores, mas só repassando aqui rapidamente por elas. Então, quem teve rendimentos tributáveis num valor superior a R$ 28.559,70 está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Quem teve rendimentos isentos não tributáveis ou de tributação exclusiva com valor superior a 40 mil... Só fazer um complemento que eu acho sempre importante quando a gente fala da obrigatoriedade a partir de R$ 28 mil de rendimentos tributáveis, né? Isso é quem está obrigado. Não significa que quem teve uma renda tributável menor não possa entregar a declaração, ou às vezes até não seja vantajoso. A pessoa ela pode ter trabalhado, às vezes, 2, 3, 4, 6 meses no ano, teve uma renda inferior a R$ 28 mil, mas ela teve retenção de imposto. E aí, se ela quer reaver esse imposto, ela, apesar de não ser obrigada, poderia sim apresentar a declaração para receber de volta esse imposto que foi pago, que foi retido na fonte, né? Então, apesar da gente estar falando de obrigatoriedade, muitas vezes pode ser benéfico, pode ser interessante, vantajoso para o contribuinte entregar uma declaração, mesmo que não obrigado. Exatamente. E mesmo que a pessoa não se encaixe nessa regra aí que o Tomás comentou, que certamente tem um benefício, né, para quem entrega para ter uma parte ou até às vezes toda a restituição do imposto de renda pago ao longo do ano, a pessoa pode entregar. Tem muita gente que já tem o hábito de entregar e passou a ser, deixou de ser obrigado e gosta de entregar para manter ali a declaração do patrimônio. A única observação que a gente faz mesmo não estando obrigado, se você opta por entregar, você tem que cumprir o prazo de entrega. Porque se você faz isso depois do prazo, você vai estar sujeito a multa de qualquer forma. Então, passou o dia 31 de maio, 1º de junho, quero entregar minha declaração. Posso? Pode. Mas se você entregar, você vai estar sujeito aí a penalidade por atraso na entrega. Voltando então aqui para os itens que geram a obrigatoriedade, né? Então a gente tem lá quem teve ganho de capital, né? Então quem vendeu algum ativo durante o ano e essa venda, né? Esse ganho esteve sujeito à incidência do imposto de renda. A pessoa que realizou operações em bolsa de valores, de mercadorias, futuros e assemelhados,
que tenha superado 40 mil ou que tenha tido recolhimento de imposto. Essa é uma mudança importante, tá? Porque nos outros anos, somente quem tinha tido um ganho sujeito à incidência do imposto é que estava obrigado a entregar a declaração. E agora a Receita Federal, então, trouxe essa novidade de quem operou no mercado, mesmo que não tenha tido pagamento de imposto, mas que o valor das operações tenha superado 40 mil, ela também tem que entregar a declaração, né? É aí uma sinalização, pelo menos no nosso entendimento, de que a Receita está começando a criar um pouco mais de... ter um olhar um pouco mais apurado para quem opera no mercado de renda variável, né? Opera lá em bolsa, faz algumas operações, porque isso é algo ainda que é de difícil fiscalização, né? A Receita vem criando algumas regras, alguns mecanismos para fazer cruzamento de dados, mas ainda é um universo pouco explorado. Então, acho que ela está sempre tentando alcançar esses contribuintes. Então, essa foi uma mudança para esse ano de 2022, tá? E aqui também eu acho que um ponto exatamente, a gente vai ver isso em outros trechos da apresentação, cada vez mais aumentando o cruzamento de informações, né, os elementos, ferramentas disponíveis para a Receita Federal para fiscalizar os contribuintes de maneira automática, né, e não com base em apresentação de documentação, cruzamento de informações via sistemas. Um ponto que eu acho importante reforçar aqui nessa questão do piso de 40 mil é que isso é em relação à obrigatoriedade de entrega da declaração, né? Caso o contribuinte não se enquadre em nenhuma das outras hipóteses e ele operou em bolsa de valores com valores a partir de 40 mil, ele está também obrigado a entregar. Mas se por outro lado isso acontece, o contribuinte ele se enquadra em alguma das outras obrigatoriedades, outras hipóteses de obrigatoriedade de entrega de declaração, e ele também operou na Bolsa, mesmo que em valores inferiores a 40 mil, ele deve sim reportar as operações na declaração, até porque essa movimentação, né, o campo de renda variável da declaração, ele serve para vários fins, e um deles é para carregar prejuízo acumulado, inclusive, né? Então, às vezes, se o contribuinte ele tem um prejuízo acumulado de anos anteriores ou desse próprio ano, ele deve sim reportar as operações, se ele é obrigado a entregar a declaração por outro motivo, ele deve sim fazer esse acompanhamento, mesmo que as operações tenham sido de valor inferior a 40 mil. Legal. Aí a gente tem a obrigatoriedade também para quem exerceu atividade rural e teve receita bruta superior a R$ 142.798,50, ou que pretenda compensar, né, o prejuízo da atividade rural, seja aquele realizado em 22 ou em anos posteriores, você tem que informar isso para você poder carregar esse prejuízo. A atividade rural é um universo um pouquinho apartado, né? Não sei se o público aqui tem operações e faz alguma exploração rural, mas é bastante importante conhecer as regras específicas de exploração e de como você faz essa declaração, né, das receitas e despesas aí durante o ano, porque realmente, se você tem prejuízo, você pode carregar esse prejuízo em anos seguintes. Isso é bastante importante, porque muitas vezes quando você começa uma exploração, é comum você ter prejuízo ali nos anos iniciais e depois, se você passa a ter uma operação rentável, né? Então, é bastante importante, tem algumas regras bastante específicas para você apurar o livro caixa. Então, na declaração é o momento em que você paga o imposto ou submete, né, aquela receita e despesa ali, a análise anual, mas o livro caixa, dependendo do volume da sua operação, ele tem que ser feito mensalmente, né? Então, ali tem várias despesas que podem ser aproveitadas dentro de uma exploração rural, o que tem que ser considerado como receita e quando você tem que apurar, e dependendo ainda da movimentação da atividade, se você tem uma receita expressiva, você tem uma obrigação agora que é a entrega do livro caixa digital, né? Porque antes o livro caixa ele era meramente uma obrigação ali apartada da declaração de imposto de renda e você controlava a contabilidade da sua atividade rural. Mas hoje quem tem renda, né, receita na atividade rural superior a 4.800.000, tem obrigatoriamente que entregar uma outra obrigação acessória, que é o livro caixa digital. Um outro item de obrigatoriedade, então a pessoa pode não ter nenhuma renda ou ter uma renda inferior a 28 ou qualquer um dos itens anteriores, mas tem um patrimônio, né? Tem ativos que superam R$300.000
isso também é um critério para obrigatoriedade. Aquela pessoa que passou a condição de residente fiscal no Brasil em qualquer mês, então isso vale tanto para brasileiros que estavam fora, né, e que fizeram o encerramento da residência fiscal em algum momento e retornaram para o Brasil em 2022, então ele retoma a condição de residente fiscal durante o ano, e aí tem que entregar a declaração para aquele ano do retorno, né? Lembrando que, isso é uma questão, os estrangeiros também que adquiriram residência fiscal durante o ano de 2022, eles ficam obrigados a entregar a declaração de imposto de renda. Claro que o estrangeiro está muito vinculado com o tipo de autorização, com a parte migratória, né, que ele entra no Brasil, então tem alguns critérios aí específicos para aquisição da condição de residente fiscal, mas para esse ano especial do retorno, da entrada e aquisição da residência, não existe um formulário específico, tá? Diferentemente do ano da saída, em que existe o formulário de declaração de saída definitiva do país, para o ano da entrada ou do retorno, o formulário é o mesmo, é a declaração de ajuste anual. Ele não tem, inclusive, um campo específico para você informar a data do retorno e nem tem nenhuma proporcionalização das despesas e do desconto ali anual, né? Então, ainda é um formulário, é o mesmo formulário de uma declaração anual regular. E só para reforçar esse ponto também, desculpa. Só para reforçar esse ponto, que é uma coisa que muita gente às vezes desconhece, né, ou não entende, né? Digamos que é um brasileiro que morou fora e voltou próximo ali do final do ano e vai começar a trabalhar no Brasil em janeiro do ano seguinte, né? Muitas vezes a pessoa acha, poxa, não tenho renda, né? Voltei ali nos últimos dias de dezembro, então só vou fazer uma declaração para o ano em que eu começar a trabalhar. Não. Mesmo que esse contribuinte não se enquadre em nenhuma das outras hipóteses de obrigatoriedade, por renda, né, no ano calendário da entrada, né, renda, patrimônio, o fato dele ter retomado a condição de residente fiscal naquele ano, mesmo que por poucos dias, já obriga a entrega da declaração. Então, esse é um ponto também que muita gente desconhece, né? Exatamente. E aí, por último, mais ou menos importante, quem optou pela isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais e usou, né, o produto dessa venda para adquirir um outro imóvel residencial, dentro de um período de 180 dias. Essa é uma regra recente até da Receita, em que possibilitou que quando eu tenho um imóvel e vendo esse imóvel e uso esse dinheiro para comprar um outro imóvel residencial, eu tenho a isenção do imposto de renda. Essa isenção ela pode ser total, se eu aplico todo o recurso na compra desse outro imóvel residencial, ou pode ser aí uma isenção parcial, né, se eu aplico só uma parte. E recentemente também teve uma alteração em que você pode usar esse benefício para inclusive quitar um financiamento de um imóvel que você já possuía. Antes era somente para a compra de um outro imóvel a partir, né, daquela data da venda do imóvel inicial, mas agora não, agora você pode inclusive usar esse recurso para quitar financiamento que já existia. Então isso é bastante importante, mas então se você não se encaixou em nenhuma das opções anteriores, mas usou esse benefício no ano de 2022, você também fica obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Lembrando que, quando a gente faz operações de ganho de capital, eu tenho um programa específico para registrar essa operação, que é o programa de ganho de capital. Uma dúvida sobre esta última. Eu fico pensando, eu vendi minha casa em dezembro de 22, eu espero que vou conseguir reinvestir, mas... mas o que eu não tenho certeza, aí eu não sei com que faço, porque aí eu já preencho e faço eu já imagino que vou reinvestir tudo, mas não tenho certeza. Aí pode ser que na hora que vem para reinvestir, não vou investir tudo. E como que faço para reportar isso na declaração? Ok, ótimo. Se você já vendeu durante o ano de 2022, né, então se aquele imóvel você já fez a transferência, você tem que dar baixa nele já no ano de 2022, né? Você tem que retirar aquilo do seu ativo. Agora, se você ainda não usou aquele recurso para comprar um outro imóvel, ele vai estar ali na sua conta, você pode indicar isso na sua declaração e você tem, de fato, até 180 dias para fazer isso. E isso pode acontecer no ano seguinte, né? Então, a gente virou o ano, então você lança lá. Você já faz a baixa do seu imóvel na declaração de 2022 e você pode lançar um crédito ou uma informação que você
pode usar esse recurso no ano de 2023 para comprar um outro imóvel, mas ele vai estar ali em alguma conta bancária, no investimento, né? Você pode sinalizar isso para a Receita. O programa de ganho de capital você pode ali já preencher, sinalizando que você tem a intenção de usar. Se você não utilizou dentro desse prazo legal, ou porque não conseguiu achar um imóvel, ou porque você desistiu de usar o benefício, aí você vai ter que pagar esse imposto lá na frente, quando vencer o prazo de 180 dias. Não tem multa, mas ele vai estar sujeito a juros, tá? Então, esse imposto, você vai ter que recolher ele lá na frente. Legal. Vamos lá, então, para o próximo. Vamos falar um pouquinho das novidades, né? Então, como eu comecei falando, o prazo foi prorrogado para o dia 31 de maio de 2023. Essa é uma novidade para o ano base de 2022. A gente teve prorrogações também semelhantes nos outros anos, mas a gente sempre iniciava com o prazo legal, né? Com o prazo ali de 30 de abril, o prazo oficial para entrega, e depois vinha alguma notícia, e nos últimos anos, especialmente por conta da pandemia, a prorrogação, a extensão do prazo. Esse ano a gente já começou, né? Então a largada já foi dada com essa novidade, com o prazo prorrogado oficialmente, e pelo que a gente entendeu aí da forma como a Receita Federal publicou isso lá na live inicial que eles fizeram, né, para comunicar as novidades desse ano, deu a entender que já é um prazo que vai ficar. Então, esse prazo vai ser estendido aí nos próximos anos, mas vamos acompanhar. Para o ano de 22, para esse ano, a gente tem certeza, e o vencimento aí é 31 de maio. De novo, aqui, então, para... Só para reforçar esse ponto também, acho importante, né? Lógico que para profissionais que cuidam de elaboração de declarações, como a gente falou, né? Contadores, advogados, né? Profissionais especializados, é sempre bom um prazo maior, né? Dá mais tempo de receber informações, elaborar. Do ponto de vista do contribuinte, eu acho que tem um aspecto interessante também pelo seguinte, muitas vezes a pessoa, em tese, né, deveria funcionar assim, até final de fevereiro as fontes pagadoras apresentam, né, a DIF, declaração, e submetem para os declarantes, para os contribuintes, os informes de rendimentos, né? Só que o que acontece muitas vezes é que essa informação não está prontamente disponível para o contribuinte, né? Aí ele vai lá buscar, ele não tem acesso, ele não tem a senha e tal. Então, eu acho que esse prazo aí, pelo menos esses primeiros 15 dias e tal, e depois um prazo maior no final, né? No fim, a gente tem 2 meses e meio, mais ou menos, para entrega esse ano, mas com início ali para meados de março. Então, essa diferença entre final de fevereiro e meados de março, pela nossa experiência, a gente sabe que muitas vezes as pessoas acabam, poxa, hoje em dia é tudo digital, eu não tenho a senha para buscar esse informe, eu não tenho esse documento e tal. Então, isso acaba dando um fôlego maior também para que as pessoas possam se programar, né? Mas tem o outro lado, né? Como a Marisa já disse, sempre tem aquele contribuinte que quer entregar logo, que tem restituição para receber e quer receber logo, né? Então, nesse aspecto também, isso pode ser não tão bom, mas eu acho que eu vejo um ponto positivo entre uma certa diferença de tempo entre o prazo final, para que a pessoa em tese tenha disponível documentação, né, final de fevereiro, e para que ela possa ter acesso a isso, que nem sempre é imediato, né? Nem todo mundo tem isso de maneira organizada. Exatamente. Então, ali, reforçando, né, para quem realizou operações, então essa é uma novidade para o ano de 22, quem realizou operações no valor superior a 40 mil, aí independente de ter feito recolhimento de imposto ou não ao longo do ano. Então, como o Tomás reforçou, é importante que quem opera no mercado de renda variável entenda das regras para pagamento de imposto. Aqui a gente está reforçando só as regras de declaração de imposto de renda, obrigatoriedade, ou o que você vai reportar, mas ao longo do ano, como a gente aqui sabe, que a pessoa física, né, o sistema de tributação da pessoa física é com base no regime de caixa, então a gente tem que observar aí ao longo do ano o tipo de rendimento que a gente teve para saber se a gente tem que fazer algum recolhimento prévio e não somente na declaração de imposto de renda. Declaração pré-preenchida, isso também é uma novidade, embora já existia a declaração pré-preenchida no ano anterior, agora você consegue acessar a declaração pré-preenchida utilizando o gov.br. Isso para quem tem conta ouro ou prata.
Então, isso é bastante interessante, não sei se vocês já fizeram o teste, mas é bastante interessante você puxar a sua declaração, né, recuperar a sua declaração usando a declaração pré-preenchida, porque você ali já tem inúmeras informações pré-preenchidas pela Receita, e aí só cabe a você conferir, né, a veracidade, a exatidão daqueles dados antes de transmitir a sua declaração. Claro que ainda tem muitos campos de preenchimento, de responsabilidade do contribuinte, mas você ali já tem um preenchimento importante em termos de rendimentos pagos por fontes pagadoras no Brasil, os investimentos financeiros, então é bastante interessante. E aí uma outra questão é a conta ouro ou prata, né? Então, os níveis de acesso hoje, com essa implementação do GovBR, ele tem o nível bronze, prata e ouro. São 3 níveis de acesso diferentes e que cada um te dá acesso à informação, quanto mais, né, quanto maior o nível de acesso, mais acesso à informação você tem, mais informação você consegue obter, extrair através do GovBR. Então, a conta bronze, né, o nível bronze, basta você fazer o seu cadastro inicial no GovBR que você já tem ali uma classificação bronze. Né? Ele tem um nível de segurança importante, mas não é um nível de segurança máximo. E ali você consegue recuperar algumas informações especialmente de serviços públicos, né? Então, aquelas informações digitais de serviços públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, você consegue acessar. Então, por exemplo, a cópia da sua CNH, você já consegue ver ali, muitas vezes acesso ao INSS, acesso ao sistema eleitoral, né? Então, tem ali algumas opções. Então, se você fez o cadastro, você já tem o nível bronze. Se você consegue fazer ali o reconhecimento facial, por exemplo, e fazer um link do GovBR com algum sistema bancário, com algum banco digital, você já passa para o nível prata. E se você faz o reconhecimento e tem ali também um cadastro no TSE, que muita gente fez esse cadastro, né, facial para fins de votação, você já passa para um nível ouro. Então é bastante interessante e, de novo, né, dependendo do nível que você tem, do tipo de acesso que você tem, mais informação você consegue extrair do GovBR. Isso, eu tenho uma confissão aqui, Marisa. Eu estava pensando, tipo, eu ia tentar fazer 1 minuto de minha declaração ontem para que eu conseguisse tirar minhas dúvidas hoje. E aí eu fiquei 1 hora ontem tentando achar minha declaração do ano passado para fazer o comparativo, para importar o comparativo. Aí eu lembrei da dica que Flávio deu do ano passado, desse site. E aí eu entrei nesse site e ele pede CPF e senha, tipo, e aí eu preciso de CPF e senha, e aí porque uma das opções, acho que ele dá 3 opções onde você pode fazer pré-preenchimento. Eu estava tentando aquela de baixar o arquivo do ano passado, que eu não consegui. E aí, mas a primeira opção realmente ir nesse site, e eu fui nesse site, eu coloquei o CPF e senha, e aí ele preencheu automaticamente, tipo, e aí foi muito tranquilo o processo, tipo, e realmente achei uma boa dica de pré-preenchimento desses dados, tipo, eu gostei bastante da experiência. É bastante interessante, muita gente está ainda com dúvida, né, se vale a pena ou não vale a pena usar. Eu acho que vale a pena, mas ainda a gente percebe que tem muita informação para ser lapidada, né? Então ali é um primeiro preenchimento com aquilo que a Receita Federal tem acesso, né? Então, assim, a DIRF, então as fontes pagadoras obrigatoriamente têm que reportar isso para a Receita. Então, tudo que você recebeu de fonte pagadora brasileira já vem pré-preenchido. Seja um aluguel de uma fonte pagadora, seja o rendimento do trabalho. Então, isso é bastante interessante. E você vai ali só fazendo as conferências, né? Então, acho que realmente é válido. E muita gente, de fato, tem esse problema de não conseguir recuperar a declaração do ano anterior. Perdi o computador, não sei onde eu salvei o backup da minha declaração, o contador que fazia, não tenho mais contato, N problemas, e a pessoa às vezes ficava sem conseguir iniciar a declaração, porque a declaração ela é importante, mas ela é sempre, a gente começa olhando para a declaração do ano anterior, né? Então, a parte dos ativos para saber o que evoluiu. Então, é muito importante ter a declaração do ano anterior para você preencher a declaração do ano corrente. Então, acho que isso veio salvar muita gente. Eu acho que isso aí ficou evidente, né, Má?
no ano em que a Receita Federal teve um ano que a Receita Federal passou a exigir o número do recibo da declaração anterior como informação obrigatória para entrega. Naquele ano, acho que deu para perceber a quantidade de contribuintes que não tinham acesso a essa informação, o número do recibo da declaração anterior. Tanto é que acho que foi tanta a demanda que a Receita até derrubou no mesmo ano, se não me engano, essa obrigatoriedade. Desde então, o número do recibo da declaração anterior, ainda que ele seja obrigatório para uma retificação, ele não é obrigatório, ele é uma informação opcional na declaração original, né? Mas ainda sobre a declaração pré-preenchida, além da agilidade, né, de não ter que as informações já estarem disponíveis, acho que tem uma grande vantagem que ela é a prova de erros em relação a esse tipo de informação, né? Então, acontece muito do contribuinte ter um problema na declaração, um problema de processamento ou até uma malha fina por conta de erros de preenchimento, erros de digitação, principalmente quando a gente fala de imposto retido, né? Então, às vezes ali quando a gente tem um preenchimento manual, a pessoa está olhando o informe de rendimentos, digitou um número errado, se a gente está falando de rendimento tributável, mas principalmente imposto retido na fonte, 1 centavo de diferença vai impactar o processamento dessa declaração. Essa declaração não vai ser processada, porque a informação que o contribuinte declarou no IRPF diverge da informação que a fonte pagadora reportou para a Receita Federal. Então, com a declaração pré-preenchida, você evita esse tipo de erro de preenchimento, erro de digitação, né, que poderia aí atrasar uma restituição, ou em casos, né, aí lógico se a pessoa não estiver acompanhando, mas em casos mais graves até levar uma malha fina por conta de um erro simples de se resolver, né? Exato. E uma outra questão a declaração pré-preenchida, ela vai então buscar ali alguns dados. Se apareceu uma fonte pagadora que você não reconhece, mas tem alguma informação ali, não menospreze aquele dado, né? Vá buscar alguma informação adicional, porque às vezes você esqueceu de um rendimento que foi pago ao longo do ano, ou é um trabalho que você mudou e teve 1 mês de salário naquela empresa e depois mudou e está considerando só o seu salário mais recente, ou alguma verba rescisória que foi paga naquele ano. Então, assim, se apareceu ali como fonte pagadora na declaração pré-preenchida, busquem informações adicionais se você tem alguma dúvida, para poder confirmar, né? Porque se você falar, não reconheço e deleta aquela informação, você tem uma chance grande de cair em malha, né? Porque se você não reconhece aquela receita, aquele rendimento, e eventualmente foi um erro da fonte pagadora, a fonte pagadora precisa retificar. Caso contrário, você, contribuinte, é que vai ser penalizado por não informar aquilo à Receita Federal. Uma outra novidade é a questão dos rendimentos de pensão alimentícia, que passou a ser um rendimento isento. Então, para quem recebe, né, o rendimento que antes era um rendimento tributável, ele passou a ser um rendimento isento. Eu não sei se vocês acompanharam aí, mas no ano passado teve bastante repercussão essa questão da pensão alimentícia. Teve uma decisão do STF em meados de setembro, acho que foi mais para o final de setembro, reconhecendo que a pensão alimentícia não tem caráter de rendimento tributável. Então, ela é um rendimento isento para quem recebe a renda, né? Porque ela tem ali um objetivo de compensar alguns gastos que foram tidos, seja com plano de saúde, educação, alimentação. Então, não ficou caracterizado que é uma renda adicional que impacta num acréscimo patrimonial para aquela pessoa que recebe a pensão alimentícia. Tá? Então, isso é uma questão muito importante, tanto que o programa desse ano trouxe no campo de rendimentos isentos o item 28, que é específico para a pensão alimentícia. Então, se eventualmente você já pagou ao longo de 22 imposto de renda em cima desse valor, você consegue recuperar esse imposto na declaração de 22. Então, basta colocar ali o que você pagou de imposto, no campo específico, que tem ali um campo para rendimentos de pensão. Então, declara ali o imposto pago ao longo do ano, e o rendimento você coloca como rendimento isento e não tributável, que aí isso vai então entrar no cálculo anual da sua declaração e você vai recuperar parte desse dinheiro, né? No caso de pensão, se você só teve pensão e pagou imposto, a chance de você recuperar 100% do imposto pago. E o importante é que essa decisão ela tem efeito retroativo. Então, você consegue voltar nos últimos 5 anos, retificar as declarações de imposto de renda para poder recuperar esse imposto pago, né? Então, isso foi uma decisão bastante importante.
a única questão é que você não consegue mudar o modelo de entrega da declaração. Se nos anos anteriores você entregou no modelo completo ou simplificado, você tem que manter esta opção, você não consegue mudar, mas você consegue retificar as últimas 5 declarações, tá? Isso é bastante importante e também isso não mudou para quem paga a pensão o caráter de dedução. Então, isso continua sendo uma dedução do imposto de renda para quem paga a pensão alimentícia, tá bom? Uma outra questão importante que a gente percebeu no programa desse ano é que quando você declara um item lá na seção de bens e direitos, então uma participação societária, ações, você tem que indicar se aquela ação é negociada em bolsa ou não, tá? Então isso foi uma novidade também, é mais uma forma aí da Receita Federal fazer cruzamento de dados. Ainda na parte de bens e direitos, quando você reporta uma aplicação em investimento, você tem a possibilidade de já ali, quando você reporta o ativo, os saldos, a posição dos investimentos, fazer uma associação com o rendimento. Porque muitas vezes você tem que declarar, você está ali declarando os seus ativos, né? Declara os saldos, depois você tem que lembrar de voltar lá na posição ou de rendimento isento ou de tributação exclusiva para colocar os rendimentos gerados por esses investimentos. Então, esse ano a Receita trouxe uma facilidade que você ali, na hora que está já declarando o ativo, você consegue apertar um campo de rendimentos associados e ele já vai a depender da classificação que você deu para o ativo, ele já vai te jogar ou para o campo de rendimento isento, se for, por exemplo, um investimento em LCI, LCA ou poupança, ou no campo de rendimento de tributação exclusiva, se for um CDB, investimentos com tributação exclusiva de fonte, tá? Então, isso é uma facilidade. Uma outra novidade esse ano, a restituição via Pix, né? Isso realmente é novo, mas ressalva somente para quem tem chave CPF. A gente já está prevendo que muita gente vai indicar ali que deseja receber a restituição via Pix, né? É uma facilidade, mas se você não tiver a chave cadastrada tendo o seu CPF, a restituição não vai chegar, né? Você vai precisar fazer ali depois alguma mudança, algum reagendamento, porque a Receita Federal não vai conseguir ler, não vai conseguir entender o e-mail, muitas vezes, que é cadastrado como chave ou o telefone. Então, tem que cadastrar o CPF. Aqui, acho que é um ponto importante, né, Má? É uma preocupação, né? Eu acho que existe aí sempre existiu, né, uma preocupação e um cuidado muito grande para garantir que a restituição de imposto de renda não vá ser creditada ou disponibilizada para outra pessoa que não o próprio contribuinte, né? Então, acho que vem daí essa exigência de chave Pix sendo o CPF, está em linha com o que a Receita tem de cuidado até hoje com o direcionamento de restituições que só podem ser disponibilizadas em conta do próprio contribuinte e não de terceiros, né? E por último, a gente só traz uma ressalva, embora não seja uma novidade, isso já era possível também nos anos anteriores, né? Você fazer o pagamento da cota ou do saldo a pagar da sua declaração via débito automático, mas o que é importante, tá? Você consegue sim colocar em débito automático, mas a primeira cota ou a cota única, ela só consegue ser debitada da sua conta se você entregar a sua declaração até o dia 10 de maio, tá? Se você entregar a sua declaração depois, a Receita Federal não tem tempo hábil de fazer esse agendamento junto com a instituição financeira ali indicada para fazer o débito em conta. Então, se é cota única ou primeira cota, você tem que entregar até o dia 10 de maio. E depois, se você não fizer isso, né, não conseguir entregar até 10 de maio, não tem problema, você faz o pagamento normalmente, né, ali faz a baixa do DARF, faz o recolhimento direto na instituição financeira ou no caixa do banco, mas hoje em dia muita gente opta pelo internet banking, então é possível pagar pelo seu aplicativo do banco ou pela internet. E o que você indicou ali, se você parcelou o seu saldo em mais de uma cota, você consegue indicar, a partir da segunda cota, já vai acontecer o débito automático. Tá bom? Pulando para o próximo. Aqui, uma dúvida também que sempre as pessoas têm, mas cada vez mais o programa da Receita Federal ele é interativo, é bastante ali inteligente, então quando você reporta os seus rendimentos
e as deduções, os pagamentos, né, os pagamentos dedutíveis que você tem ao longo do ano, teve ao longo do ano de 2022, o próprio programa da Receita Federal, ele te dá uma indicação ali de qual que é o modelo mais vantajoso para entregar a declaração, né? Então, lembrando que o simplificado, quando você não tem muitas despesas dedutíveis, você substitui, então, essas despesas dedutíveis por um desconto de 20% dos rendimentos tributáveis que você reporta na sua declaração, limitado a R$ 16.754,34. Esse valor ele já está há bastante tempo aí, porque como a tabela do imposto de renda, né, ela não tem sido atualizada, igualmente o desconto simplificado não tem sido atualizado. Tá? Então, você neste modelo, você substitui as deduções legais pelo desconto simplificado. E se você tem deduções acima desse valor, você já pode ir para o modelo completo, que vai ser certamente a opção mais vantajosa. Né, só lembrando, não significa que um modelo ou outro, um vai te dar restituição e o outro vai te dar imposto a pagar. Não, isso depende muito ali do que você tem de rendimentos tributáveis ao longo do ano e das suas despesas, ou não, né, para identificar o seu saldo final ali de imposto a pagar ou a restituir. E aí até o dia 31 de maio você pode, né? Fiz a entrega da declaração e não observei que a Receita Federal me indicou um caminho mais vantajoso e entreguei no modelo errado. Tudo bem, até o dia 31 de maio você consegue retificar a declaração mudando a forma de tributação, tá? Mas se depois do dia 31 de maio você quiser retificar a sua declaração, você ainda pode fazer, mas você não consegue mais mudar a forma de tributação. Então, se você escolher o modelo completo, vai ser completo. Depois do dia 31 de maio, pelos próximos, né, você não consegue mudar o modelo dessa declaração. É claro que nos anos seguintes, você sempre tem a opção de escolher o modelo mais vantajoso para aquele ano. Mas uma vez entregue para a Receita Federal e passado o prazo legal de entrega, você não consegue mais mudar a forma daquele ano, tá? Lembrando as deduções legais que a gente tem, que também tem bastante, hoje, né, elas são as deduções legais que são aplicáveis, mas a gente tem aí ouvido bastante discussão e intenções de ou aumentar ou até de reduzir as deduções legais, aí depende de quem está liderando o projeto de reforma tributária, mas a gente tem escutado muito sobre isso, então é bacana ficar atento. Mas o que a gente tem hoje são as pensões alimentícias, como eu disse, mudou a forma o entendimento para quem recebe a pensão, que passou a ser um rendimento isento, mas para quem paga, continua sendo uma dedução legal, tá? Mas desde que você tenha aí uma decisão judicial ou uma escritura pública definindo o valor, o que tem ali acordado, né, judicialmente, o quanto você tem que pagar de pensão. As despesas com dependentes, então dependente por si só gera uma dedução anual de R$ 2.275,08 por dependente. Lembrando que dependente é aquele até 21 anos ou até 24, se estiver cursando o curso superior ou algum outro curso. As contribuições para a Previdência Oficial, para o INSS, são deduções legais. Marisa, uma dúvida sobre dependentes. Se fosse no completo, por exemplo, aí não tem esse limite de 2.200 e tanto. E isso... E uma coisa, e se fosse no exterior, tipo, se fosse estudante no exterior, posso deduzir também? Pode. Então, assim, no modelo simplificado, embora você possa indicar os seus dependentes, você não vai ter a dedução de 2.275. Quando você faz a opção pelo modelo completo, aí você tem a dedução do dependente, tá? Que é de 2.275. Ela vai somar com as outras deduções. E aí, o que acontece? O dependente, para você reportá-lo como seu dependente, além do critério de idade, ele tem que ter um CPF, tá? Isso também é algo recente, digamos assim, mas é uma forma da Receita Federal entender que somente uma pessoa, com algumas exceções em lei, que você pode usar o mesmo dependente no mesmo ano, tá? Mas normalmente você não pode. Então, se ele é dependente na esposa, ele não pode ser dependente no marido e vice-versa, mas você pode colocar aquele dependente desde que ele tenha um CPF e tenha esse critério aí da idade. Mas o limite, por exemplo, você está pagando para um colégio privado para criança, e ainda que, independentemente do custo,
anual, a dedução é limitada, 2.275? Limitada, isso, é limitado. É obviamente que esse valor de 2.275 anual, ele não é suficiente para você... Isso eu não estou nem falando da escola, né? Eu estou falando só de um gasto normal que você tem com um dependente. É óbvio que isso não é compatível com os gastos que você tem com um dependente, né? Mas, infelizmente, é o limite imposto por lei. Então, quando você coloca lá um dependente e faz a opção pela entrega no modelo completo, você vai ter ali o valor de 2.275 por dependente. Nossa, parece muito baixo. É muito baixo. Da mesma forma que, pulando aqui para a despesa com instrução, né? Então, você paga lá uma escola para o seu filho e você pode deduzir do seu imposto de renda R$ 3.561,50 por ano. Esse limite não é mensal, é um valor anual por dependente. Então, assim, é bastante complicado, porque a gente sabe que as escolas privadas, né, são muito caras, então, certamente esse valor não supre, né, não compensa aí o pagamento feito ao longo do ano, mas, infelizmente, é o limite que a Receita Federal determina. Eu pulei um pouquinho ali, mas a gente tem as contribuições para a Previdência Privada, então, quando você tem uma Previdência Privada no modelo PGBL, você pode deduzir também, mas essa limitação fica limitada, né, a 12% dos seus rendimentos tributáveis, tá? Se você faz, é muito importante entender o tipo de contribuição que você faz e até entender se faz sentido você manter ou fazer alguma alteração, porque o PGBL é aquela modalidade em que você não paga imposto de renda sobre o valor contribuído, então você deduz ele completamente da base de cálculo do imposto, em base mensal, inclusive, e você, então, reporta na sua declaração como uma dedução legal, e você vai pagar imposto de renda quando? Lá na frente, quando você fizer o resgate da Previdência Privada. Esse modelo é interessante porque se hoje você faz um pagamento de um imposto, uma alíquota máxima de 27,5%, né? É claro que depois das deduções ou mesmo da aplicação de algum desconto, você não é 27,5% a alíquota final, a alíquota efetiva pode ser um pouco menor, mas você, diferindo o pagamento do imposto de renda sobre os valores, sobre as contribuições de previdência privada, você tem hoje uma opção de fazer um regime regressivo, né? Então, você, dependendo do tempo que você deixa esse dinheiro investido, e pensando que a Previdência tem uma finalidade ali de você, né, usar na sua aposentadoria, de um investimento de longo prazo, então se você deixa esse investimento lá por bastante tempo, você difere o pagamento de imposto de renda e ainda paga uma alíquota menor, que pode chegar a 10%. Então, é uma forma também de você fazer algum tipo de planejamento tributário. Mas é importante entender qual que é a sua situação e se faz sentido você fazer uma contribuição para o PGBL ou para o VGBL. Então, o VGBL ele é uma aplicação, um investimento normal que não é dedutível, e o VGBL ele é dedutível. A despesa com instrução, que eu já mencionei, e despesas médicas e odontológicas que não tenham sido reembolsadas. Isso ainda continua sendo uma dedução legal sem limite. Tá? É claro que a Receita Federal tem cada vez mais questionado, então muitas malhas, né, muitas auditorias em declarações de imposto de renda, elas acontecem por conta de despesa médica odontológica, né? Então principalmente aquelas que você faz com médicos particulares, sem o convênio ou sem um plano de saúde, porque o plano de saúde ele tem a obrigatoriedade de também reportar dados para a Receita, mas se você vai no médico particular e não está sujeito a um reembolso, você pode deduzir, mas a Receita Federal pode sim te questionar e pedir aí os comprovantes para que apresente e confirme que aquela despesa ela é de fato dedutível. E em caso de questionamento desse tipo de despesa, né, desse tipo de dedução, não basta a apresentação do recibo, né? Geralmente a Receita Federal pede comprovação de meio de pagamento, então se foi uma transferência bancária, se foi, hoje em dia é menos utilizado, mas cheque ou cartão de crédito, então a demonstração de como foi feito aquele pagamento com datas compatíveis ao recibo e geralmente também um prontuário de atendimento interno daquele profissional, do médico, do dentista, isso para evitar que acabem se usando despesas aí que de fato não aconteceram, né? Então, geralmente quando esse tipo de item cai em questionamento da Receita Federal, o tipo de informação solicitada ele vai muito além do que o recibo, a nota, né, que geralmente é apresentada, que é utilizada, né, para a elaboração da declaração.
Eu já tive caso, infelizmente, de que além de pedir tudo isso que o Tomás comentou, o contribuinte tinha pago ali parte das despesas ao longo do ano em dinheiro. A Receita Federal simplesmente desconsiderou essas despesas, ela glosou, como a gente fala tecnicamente, ela desconsiderou isso da declaração de imposto de renda, porque ela não considerou que o pagamento em espécie, embora isso esteja na lei, que você pode fazer o pagamento, né, em cheque, cartão, em espécie, ela não considerou porque ela achou que não tinha evidência ali de pagamento e desconsiderou. Então, às vezes a pessoa bastante pode complicado. Pode pagar em espécie com recursos que ela mantém em espécie, né? Mas geralmente em casos de auditoria o que a Receita pede para comprovar o pagamento em espécie é saques realizados em datas próximas. Então, no mesmo dia, no dia anterior, de uma despesa que o contribuinte teve em que ele está alegando que fez o pagamento em espécie. Então, tem que ter um saque compatível, né? Um saque da conta corrente compatível em data próxima. É o que geralmente a Receita pede para aceitar. É interessante esse caso, Tomás, Marisa e audiência, que a gente já se deparou aqui ao longo dos anos, e não vou falar quanto, porque começa a denunciar a idade, a gente se deparou a situações em que tivemos que juntar prontuários médicos, comprovando as visitas médicas e odontológicas naquelas determinadas datas para comprovar a realização efetiva da despesa. E até é bom a Flávia ter trazido esse ponto. Quanto maior a despesa, maior a dedução, maior a renúncia fiscal e maior a chance de questionamento. Então, levando em conta tudo isso que a gente trouxe aqui, acho que nunca é demais, principalmente para despesas muito relevantes, que não são via plano de saúde e que são de fato dedutíveis, que o contribuinte se cerque de uma certa segurança e guarde todo tipo de documento possível, né? Então, tudo que de fato comprove que a pessoa esteve naquele médico, até ticket de estacionamento, tal, tudo que ajude a comprovar que de fato aquela despesa existiu, forma de pagamento, além do documento que é o padrão que geralmente se pede, que é um recibo, uma nota, né? Então, quanto maior a despesa, mais relevante for a dedução, mais importante guardar todo tipo de documento para, em um caso de fiscalização, a pessoa não tenha problema para a glosa, né, para desconsideração dessa despesa como dedutível. E lembrando que a Receita Federal tem 5 anos para questionar, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas às vezes essa declaração pode estar inclusive processada, a Receita Federal pode voltar atrás e auditar a declaração e pedir algum documento adicional. Então a guarda de documentos, ela é extremamente relevante, ela tem que seguir ali o prazo de 5 anos, porque às vezes a Receita Federal faz isso quando? Quando ela vai auditar? Ela não vai auditar isso em 2024, logo depois que você entrega a declaração, ela vai auditar isso lá quando estiver acabando praticamente o prazo de prescrição ali, 1 ano antes, ou até a gente teve casos em dezembro, a fiscalização, né, poderia ser feita até 31 de dezembro, eles começaram isso em meados de dezembro, inclusive numa época em que as pessoas estão entrando em férias, estão viajando, então assim, é bastante complicado, então fiquem atentos. O bom é que hoje em dia a gente consegue acompanhar muito, né, através do ECAC, que é aquela ferramenta da Receita Federal, que você hoje pode acessar não só com certificado digital, mas com o cadastro feito lá, ou até com o GovBR, que a gente mencionou anteriormente, e ali você consegue extrair uma série de informações sobre o processamento da sua declaração e saber se ela está em malha, se não está, e até antecipar algum atendimento, né, de fiscalização e não esperar receber alguma autuação na sua residência. Eu acho interessante também a gente falar um pouquinho dessa questão da decadência, né, dos 5 anos. A gente fala, 5 anos, quer dizer que se eu tive uma despesa hoje, eu vou guardar a documentação por 5 anos a partir de hoje e tá ok? Não necessariamente, né? Quando a gente fala 5 anos, é uma despesa que o contribuinte teve em 2023, ele vai apresentar para reduzir o imposto devido na declaração a ser apresentada em 2024, referente ao ano calendário de 2023. Em tese, o prazo decadencial começa a contar no primeiro dia útil do exercício seguinte à entrega da declaração. Então, a gente está falando de 1º de janeiro de 2025. E ali por 5 anos, 25, 26, 27, 28 e 29. Então, ainda que seja pouco provável, muito, como a Marisa falou, são casos muito difíceis, assim, muito próximo do prazo decadencial de ter um questionamento. Às vezes até o sistema da Receita Federal já fecha um pouco antes disso. Mas, em tese,
essa pessoa precisaria guardar esse documento até 31 de dezembro de 2029, ou seja, 5 anos, contados 5 anos depois do primeiro dia útil do exercício seguinte ao da entrega da declaração. É isso aí. Vamos lá para a gente tentar concluir aqui sem precisar correr. Falando um pouquinho de doações, então, né? Que é uma outra forma de você reduzir ali o seu imposto no final do ano ou ainda durante a elaboração da declaração, é fazendo doações de incentivo, né? Você pode fazer essas doações ao longo do ano ou até a entrega da sua declaração de imposto de renda, ou seja, até 31 de maio de 23, tá? Existem algumas doações permitidas que são consideradas deduções de incentivo pela Receita Federal, então é importante que quando você optar por uma doação, né, se você tem a intenção de usar isso como um benefício fiscal, que você confirme que aquela instituição, que aquela fundação estejam cadastradas, preencham os requisitos para serem consideradas doações de incentivo, tá? Então, a própria instituição, quando você entra em contato, ela tem que te dar essa informação, tá? Normalmente, a gente tem aí instituições em diversas áreas, tá? A gente tem fundos, né, doações para fundos de direitos da criança e do adolescente, dos idosos, projetos culturais, desportivos, até para questões aí oncológicas e de questões de saúde. É bastante importante checar para quem você está fazendo a doação, porque muitas vezes você faz a doação e chega na declaração, você descobre que você não pode usar aquilo como uma doação que vai te dar um desconto no final do imposto devido, né? E aí, lembrando que você pode fazer essa doação até 31, então a gente está falando hoje de uma declaração do ano base 22, ano calendário 22. Então, até 31 de dezembro de 22, você poderia ter feito algumas doações limitadas a 6%. Quando eu falo limitado, é que não a doação é limitada, você pode doar o quanto você desejar, mas para fins de dedução do imposto de renda, o limite é de 6%. E aí você pode perguntar, mas puxa vida, em dezembro ou durante o ano eu não tenho visibilidade de qual vai ser o meu imposto devido do ano seguinte, porque o ano não acabou, eu não recebi ainda todos os meus rendimentos. Muitas pessoas fazem deduções ou doações com base num valor estimado do imposto que vai ser devido, né? Então, ali pega os olerites, tem uma estimativa do imposto devido e faz com base nisso, tá? É importante ter ali a documentação, pedir o recibo, e algumas doações você faz ou através de DARF, então ali você vai ter um documento, né, de arrecadação, ou às vezes você faz uma transferência para a instituição bancária ou a instituição vai te dar um boleto de pagamento. As formas de pagamento, elas são variadas, mas o que importa aqui é saber se aquela instituição ou fundação é considerada uma entidade cadastrada ali dentro dos critérios da Receita Federal. E aí, alguns anos atrás, a Receita Federal abriu essa possibilidade de você fazer a doação também na declaração de imposto de renda. A única diferença é que você tem um limite menor para fazer a dedução. Então, você tem ali 3% do imposto devido. Por exemplo, eu quero doar para alguma instituição que pertence ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Posso doar na declaração? Pode, até 31 de maio, até o prazo de entrega, mas o seu limite vai ser de 3% do seu imposto devido e não mais 6%, tá? Você até pode doar 3% para a criança e adolescente e mais 3% para o idoso. Você pode fazer essa destinação separada, mas se você tivesse a intenção de fazer 6% o total da sua doação só para o idoso ou só para algum outro tipo de instituição, você não consegue fazer isso no ano corrente até a entrega da declaração. Ela fica com uma limitação menor, tá bom? Deixa eu aproveitar aqui. Só para falar aqui que no caso de Pronom e Pronaz você tem uma dedução, o cálculo é diferente, ele não está sujeito ao limite de 6%, tem uma dedução diferente que é 1% da declaração do imposto devido. Tá. Legal. Como a gente está falando aqui de deduções, né, eu vi que tem várias perguntas relacionadas a despesas médicas. Acho que é bom já aproveitar e cobrir isso aqui, né? Uma dúvida que sempre surge poxa, eu sou dependente de plano de saúde, por exemplo, do cônjuge,
que é pago, né, que tem descontos por parte da empresa em que o cônjuge trabalha, mas eu apresento a minha própria declaração. Eu posso aproveitar esses pagamentos na minha declaração por não ser dependente? Sim, pode. Hoje essa informação ela é aberta por CPF. Então, independentemente de quem fez o pagamento, por exemplo, se é o outro cônjuge que teve o desconto em folha daquela mensalidade do plano de saúde, hoje a Receita Federal recebe essa informação por CPF do beneficiário do plano de saúde. Então, se existe ali um desconto para cada um dos cônjuges e tal, e eles apresentam a declaração em separado, independentemente de quem teve o desconto em folha, aquela informação que é referente ao CPF pode ser apresentada na própria declaração mesmo, que essa pessoa não tenha feito diretamente o pagamento, não foi descontado dela, tá? Então, isso pode sim ser feito. Uma outra pergunta que veio aqui foi sobre limites aceitáveis para despesas médicas, né? Não existe um limite, né, que levaria um valor de despesa médica para uma malha fina, por exemplo, para um questionamento, né? O que tem uma certa prática da Receita Federal, quando o valor absoluto é relativamente alto, né? Então aí a gente está falando talvez, né, próximo ali das centenas de milhares de reais, ou o valor relativo, proporcionalmente à renda, né? Quando começa ali o valor de despesas começa a chegar perto de 15%, 20% do total da renda declarada. Mas isso não tem uma regra, isso pode acontecer um ano, pode não acontecer no outro. Então, a questão das despesas médicas geralmente, quando elas chamam um pouco a atenção, pode haver um questionamento, a Receita pode segurar exatamente pela dificuldade de cruzamento automático dessa informação e pela possível margem para fraudes que possam acontecer. Então, quando os valores acabam acarretando uma renúncia, uma redução do imposto devido relativamente alta, é quando a Receita pede mais informações sobre despesas médicas. Mas não tem uma regra. Reforçando aqui, o prazo de entrega entre 15 de março e 31 de maio. Então, esse ano o prazo começou também um pouquinho mais tarde, normalmente começava ali finalzinho de fevereiro, no máximo os primeiros dias de março. Esse ano teve um atraso aí na liberação, na abertura do prazo de entrega. O programa até foi liberado um pouco antes, mas o contribuinte só poderia submeter e entregar a sua declaração a partir do dia 15 de março. Uma questão importante é a questão do uso do certificado digital, que continua valendo para quem tem rendimentos superiores a 5 milhões, sejam rendimentos tributáveis, isentos ou de tributação exclusiva, tá? Então, se você se encaixa ali, ou realizou pagamentos ainda a pessoas físicas ou jurídicas no valor superior a 5 milhões, você tem que entregar a sua declaração usando o certificado digital, e que esse ano veio com a possibilidade de também usar o GovBR. Então, você pode fazer essa autenticação, envio da sua declaração com o GovBR. Ele funciona como se fosse um certificado digital, ele dá essa validade semelhante ao certificado digital, né? Mas desde que você tenha o nível ali ouro ou prata, tá? E no só para reforçar aqui. Pode falar. Uma outra pergunta aqui, reforçando esse entendimento, então só para reforçar a questão do plano de saúde. Sim, desde que a gente esteja falando da mesma família, né, de cônjuges, filhos, familiares, quem deve, né, não é nem quem pode, mas quem deve utilizar a dedução é o próprio beneficiário, e por isso, já de alguns anos para cá, aqueles demonstrativos anuais do plano de saúde, eles têm que vir individualizado por CPF. Então, digamos que a pessoa pague, sei lá, R$300 por mês de mensalidade de plano de saúde. Mas essa mensalidade ela é referente a R$100 para um cônjuge, R$100 para o outro e, digamos, R$100 para um dependente. O informe do plano de saúde, o resumo anual do plano de saúde tem que vir individualizado para cada um desses 3 CPFs, né? E aí, nesse exemplo aí, eu teria R$1.200, digamos, R$100 por mês para cada um, R$1.200 por ano para cada um desses indivíduos. Se esse casal não apresenta a declaração em conjunto, a pessoa que teve o desconto em folha, que pagou a mensalidade do plano de saúde, não é nem que ela não deve, ela não pode pleitear a dedução do pagamento feito em nome do outro cônjuge que vai apresentar uma declaração em separado. É esse outro cônjuge, ainda que não tenha feito o pagamento, que deve, né, pleitear essa dedução. E a mesma coisa em relação ao dependente, né? Se a pessoa que fez o pagamento não está declarando esse dependente que tem o CPF vinculado como beneficiário desse plano de saúde, é o outro cônjuge que deve declarar, tá?
por isso, já de alguns anos para cá, essa informação vem individualizada. E se não for feita dessa forma, o que pode acontecer é que, digamos, a pessoa que fez o pagamento declara tudo, dependendo dos valores, dependendo do cruzamento de informações, essa declaração pode cair em malha fina, sim, porque ele está declarando despesas que não foram nem do titular da declaração apresentada e nem dos dependentes que estão incluídos ali, tá bom? Só uma observação para quem tem para a questão de inventário, né, e tem que entregar aí a declaração de espólio. Muitas vezes a gente se depara que o certificado digital não está mais válido, né? Então a pessoa faleceu e não teve como prorrogar, e às vezes a instituição não deixa, né, fazer essa prorrogação com procuração, ou mesmo que o inventariante faça essa solicitação, depende muito. Então, nesses casos extremos em que tem uma declaração de espólio em que ela se encaixa aí na obrigatoriedade de utilização do certificado digital ou do GovBR, eu ainda posso fazer isso em uma das unidades da Receita Federal. Tá? Você leva lá o arquivo. Isso aí são casos em exceção, né? Respondendo a essa pergunta que foi feita aqui, a necessidade de apresentação de documento e tal, ela não existe no momento da entrega da declaração, inclusive da declaração final de espólio. Ali vão ser declaradas informações pelo contribuinte, no caso pelo inventariante, né, do espólio do contribuinte falecido, e a necessidade de apresentação de documentos é só em caso de questionamento dessa declaração. Esse exemplo da Marisa existem declarações que precisam ser apresentadas por certificado digital. Se eu estou falando de um contribuinte falecido, e isso depende de montante de patrimônio, montante de renda, tem algumas situações em que a declaração obrigatoriamente precisa ser apresentada por meio do certificado digital. Se estou falando de um contribuinte falecido que não tem o certificado digital ou que o certificado venceu e eu não tenho como renovar porque é um contribuinte falecido, aí pode ser que a gente tenha que usar esse meio de entregar em arquivo em uma das unidades da Receita Federal. Tá? Mas uma declaração que não tenha essa exigência, não é pelo fato dela ser de espólio que tem um processo diferente de entrega. É feita no mesmo programa, escolhe-se o modelo DFE, né, Declaração Final de Espólio, ela é preenchida com as informações e entregue para processamento. Se não houver necessidade de apresentação de informações adicionais ou uma malha fina, ela vai ser processada como qualquer outra declaração de imposto de renda. Até o Tomás me fez lembrar, então, só para reforçar, que o programa ele serve tanto para declaração, tanto quando você abre lá o programa, ele te dá as opções. O que você está fazendo? É uma declaração anual? É uma declaração final de espólio? Ou é uma declaração de saída definitiva? Então, é o mesmo tipo de formulário, mas você tem que selecionar ali, porque é depender do tipo de declaração, tipo final de espólio, ele vai te pedir dados do inventário, do formal de partilha. Saída do país, ele vai te pedir dados da saída e de um procurador se você nomeou. Então, assim, ele tem alguns campos específicos, né? E você precisa selecionar ali na hora de, quando o programa abre, você tem que selecionar que tipo de declaração você está fazendo, tá? Aí, passando aqui para a questão da restituição, então, se sua declaração resultou numa restituição de imposto de renda, os lotes vão ser liberados de 31 de maio até 29 de setembro de 23, esse é o cronograma oficial, e tem também os grupos de prioridade. Grupo 1, né, o grupo prioritário inicial continua sendo dos idosos, das pessoas com deficiência ou doenças graves, e os contribuintes que têm aí a maior fonte de renda sendo o magistério. O grupo 2, aqueles que usaram a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição via Pix, então eles vão ter aí uma preferência, né, uma prioridade na liberação das restituições, e depois, por último, os demais contribuintes, tá? Eu só queria fazer uma correção aqui para vocês, quando a gente falou um pouquinho de doações. Essa parte aqui de doações para o Pronon e para o Pronaz, ela não está mais valendo para o ano de 22. Existia um projeto de lei que tentou aí fazer uma prorrogação dessas doações, né, da possibilidade de considerar esse tipo de doação como uma doação de incentivo, mas infelizmente ele não passou. Então, você não tem mais a dedução. Você pode fazer a doação, mas você não tem mais a dedução, sendo uma dedução de incentivo para fins de imposto de renda. Tá bom? E aqui, uma parte importante que a gente fala de alguns cuidados, embora a gente já tenha falado ali algumas informações ao longo dessa apresentação,
mas a gente tem, né, notado cada vez mais a Receita Federal tentando implementar declarações e obrigações para possibilitar e facilitar o cruzamento de dados, tá? E não observando isso, você tem mais riscos de cair aí numa malha fiscal e ser auditado pela Receita Federal. Então, uma obrigação bastante antiga é a DIRF, que é a declaração que as fontes pagadoras entregam, né, indicando ali, e essa obrigação ela serve tanto para pessoa jurídica ou pessoa física, tem algumas regras específicas, mas onde a gente declara, então, eu como fonte pagadora reporto o que eu paguei para aquelas pessoas físicas ao longo do ano. Então, essa é uma das formas de cruzamento. A fonte pagadora reporta. Por outro lado, o contribuinte, ser obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, tem que colocar a mesma informação na sua declaração. Então, é aquilo que o Tomás falou em algum momento. Se você fizer o reporte e der uma diferença de 1 centavo, você vai cair em malha, porque o sistema da Receita Federal ele não faz essa análise, foi um erro aqui imaterial. Não, ele vai te colocar em malha até você fazer a correção do 1 centavo. E hoje, mesmo que você... Desculpa, só interromper aqui, eu vi que aquela questão que, apesar de não ser um tema, né, que a gente traz muito, porque é relativamente incomum, eu vi que está tendo muitas perguntas aqui sobre a declaração final de espólio. Né? Então, um ponto importante, uma pergunta aqui, se o Decujus não tem obrigação de apresentar a declaração, ele tem que fazer a final de espólio? Sim, a final de espólio é obrigatória, tá? Mesmo que, na verdade, assim, a gente, a partir do momento em que o contribuinte é falecido, se ele tem renda, se ele tem patrimônio, ele tem que continuar apresentando declarações, que é o que a gente chama de declarações intermediárias de espólio. Né? Então pode ter um rendimento de aluguel, pode ter aplicação financeira, que ainda está no nome do contribuinte falecido, vinculado ao CPF dele, e isso vai continuar sendo apresentadas declarações, podem ser anuais, até o momento da finalização de um processo de inventário, de arrolamento de bens, a partilha. Né? A partir do momento em que ocorreu a partilha, pode ser em anos seguintes, aí nesse ano, para esse ano em que houve a partilha, aí é devida a declaração final de espólio. Se a intermediária de espólio não era devida por qualquer motivo, porque não se aplicava, não se enquadrava em nenhuma das obrigatoriedades de entrega, a final de espólio sim é devida. Por quê? A declaração final de espólio é o documento que, para fins de Receita Federal, vai distribuir aqueles bens do contribuinte falecido para os seus herdeiros. A transferência de propriedade ela acontece através do formal de partilha, mas para fins de Receita Federal, de transferência de ativos, isso acontece através da declaração final de espólio. Então, a final de espólio, sim, ela é obrigatória mesmo que as intermediárias ou em anos anteriores o Decujus não tem obrigatoriedade de apresentar. E uma outra pergunta que foi feita para o ano do... você precisa ser apresentada a declaração de ajuste e a declaração final de espólio, né, para o mesmo ano. Não. A declaração final de espólio, ela substitui uma declaração de imposto de renda que seria apresentada naquele ano para o contribuinte falecido. Tá? Logicamente, os herdeiros também apresentam suas próprias declarações e tal, mas a final de espólio ela é uma única declaração. Você não pode ter mais de uma declaração para o mesmo CPF, para o mesmo ano calendário. Mesmo que elas sejam de modelos diferentes, por exemplo, saída definitiva, final de espólio ou ajuste anual. Tá? Então, no ano em que houve a partilha e houve a distribuição dos eventuais bens, esse é o ano em que vai ser, em tese, né, vai ser a última declaração daquele CPF do espólio e a distribuição dos bens, e para esse ano não tem nenhuma outra declaração para esse CPF. Muito bom. Como eu não estou vendo as perguntas aqui, é bom que o Tomás já vai aproveitando e fazendo os links aí, né, quando o assunto aparece. Mas retomando aqui sobre as formas de cruzamento, falando da DIRF, mesmo que você opte, não quero usar a declaração pré-preenchida, não quero, sei lá, por algum motivo, você consegue consultar, através do ECAC, as fontes pagadoras que registraram para aquele ano algum pagamento em seu nome. Então, você consegue puxar ali um extrato dentro do ECAC, quais são as fontes pagadoras. Então, isso também é importante para você checar se não está esquecendo de alguém ou se, eventualmente, a fonte pagadora reportou uma informação diferente do informe que você recebeu para reportar para a Receita. Acontece muito isso. A fonte, por algum motivo, precisou retificar a informação, mas não passou o informe atualizado ali para os seus beneficiários. Então, é sempre importante fazer essa checagem para evitar uma malha.
A DMED também é uma declaração de serviços médicos e de saúde, que tanto os médicos ou os profissionais ali equiparados têm que entregar. Também uma forma importante aí de fazer, porque como a despesa médica é um item, né, dentro da declaração que não tem limite, muitas pessoas acabam usando esse recurso para fazer ali alguma manobra na declaração e aumentar, ou diminuir o imposto a pagar, ou aumentar a sua restituição. Então, a Receita Federal tem ficado muito de olho em cima das despesas médicas em especial, e a DMED, então, veio para facilitar esse cruzamento de dados. Inclusive os próprios planos de saúde. É daí que vem a informação que eu comentei, que é o beneficiário do plano de saúde, não necessariamente quem faz o pagamento, que pode trazer a dedução. A gente teve outras perguntas relacionadas a isso. Tem pessoas que às vezes abrem uma empresa ou usam, né, uma empresa própria para fazer uma contratação de plano de saúde coletivo e tal, e esse plano de saúde teria como beneficiários ali a família, né, as pessoas próximas, de quem poderia pleitear essa dedução. Eu volto naquela questão, o grande ponto aqui tem que haver um extrato anual do plano de saúde com a distribuição por CPF. Se nesse extrato anual o CPF que consta lá é apenas o do titular, ok, para pleitear 100% da dedução. Se esse extrato anual veio separado, com abertura, para cada um dos CPFs de cônjuges, de dependentes, aí a dedução deve seguir essa regra. Tá? Então, quem fez pergunta aqui sobre a questão de contratação de plano através de empresa, pequenas empresas e tal, a regra é o que o plano de saúde está declarando, que vai depender muito da negociação que foi feita, do que foi informado para o plano, das condições do plano. Mas a importância aqui é fazer com que a informação esteja condizente com o que a Receita Federal tem, que nesse caso vem através da DMED. Tá? Isso vai depender do que foi reportado pelo plano de saúde, e o reflexo que chega para o contribuinte é o extrato anual de contribuições de pagamentos para o plano de saúde. Tá? Então, essa é a regra que tem que ser seguida para evitar problemas. Tá? Inclusive, se não tiver da maneira correta, digamos, tem outros beneficiários e tal, mas está vindo só no CPF do titular, e esses beneficiários apresentam declarações separadas, né, poderiam ter um benefício de dedução, aí acho que é uma questão de conversar com a operadora de plano de saúde para que faça a correção e passe a declarar corretamente também e emitir o extrato corretamente. Tá? Mas o ponto principal é o cruzamento de informações, DMED, DIRPF, e o que a operadora está reportando através desse extrato. Muito bom. E também temos a DMOB. Ainda com a despesa médica, acho que é um assunto que o pessoal tem bastante interesse. Uma outra pergunta aqui, cai na malha fina por conta de despesa médica. Significa que o médico não declarou? Não necessariamente. Inclusive a pergunta é se isso é comum. É bastante incomum. Até porque os médicos, né, profissionais autônomos, eles têm que fazer um livro caixa mensal, eventualmente calcular, né, receitas, despesas, eventualmente pagar imposto. Então, é muito difícil que um médico que dê um recibo não declare isso para a Receita Federal. E é bastante incomum que um questionamento venha por parte da ausência de declaração do profissional de saúde. Geralmente, o questionamento está relacionado à relevância daquela dedução na declaração do contribuinte, e por conta de não necessariamente ter outros elementos que não, eventualmente, a declaração do próprio profissional de saúde, né, que a Receita Federal não tem esses elementos como tem, por exemplo, DIF e outras informações, outras fontes, né? Então está muito mais relacionado a isso. Buscar a comprovação documental de despesas que poderiam reduzir significativamente o imposto devido na declaração. Tá? Muito bom. Seguindo aqui, a DMOB também é uma obrigação das imobiliárias, tá? Que fizeram qualquer intermediação de aluguel ou até de compra e venda de imóveis. Então, normalmente o aluguel, às vezes é uma renda ali que às vezes fica esquecida na declaração de imposto de renda, né? Ainda mais quando é declaração ou negociações entre pessoas físicas, mas lembrando que isso é um rendimento que precisa ser reportado na declaração de imposto de renda, seja de pessoa física ou de pessoa jurídica, cada um tem o seu campo específico. Então, agora, as imobiliárias, elas têm obrigatoriamente que entregar essa informação para a Receita Federal, indicando ali que elas intermediaram alguma operação, e isso dá para a Receita Federal elementos para entender se você teve uma renda, se você teve uma negociação ali que pode gerar algum pagamento de imposto. Então, isso é utilizado para cruzamento de dados.
Resgate de previdência privada, isso também é bastante importante, objeto de malha e de uma outra questão. Tem 2 pontos aqui. Às vezes você faz um resgate de previdência ao longo do ano, resgate parcial, total, não importa, e a depender ali do regime de tributação, né, da sua opção, pode ser que isso tenha que ser reportado na sua declaração como um rendimento tributável sujeito a um ajuste anual. Então, é importante. Independentemente do tipo de plano, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu fiz um resgate, mas é VGBL. Não importa. A diferença entre o PGBL, que de fato é o plano de previdência, e o VGBL, que é um seguro de vida com características de previdência, é que o PGBL é dedutível na contribuição e o VGBL não é dedutível e, portanto, no resgate, o que muda é a base tributável. No PGBL, 100%, principal mais rendimento, e no VGBL só o rendimento. Porém, definida essa base tributável, né, que no VGBL é o rendimento e no PGBL é tudo, o tratamento tributário é o mesmo, é renda tributável no momento do resgate ou do recebimento do benefício, né? O que vai mudar é o montante para cada um deles. E muitas vezes essa informação está dentro do informe financeiro que a instituição financeira vai te disponibilizar. Então é importante ler ali, né, todos os campos do informe para ver se não tem nenhuma informação perdida de resgate de previdência. E aí ele vai te dar um indicativo se aquela previdência já teve uma tributação exclusiva de fonte, você tem só que informar na declaração e não vai estar sujeito a nenhum ajuste, ou se eventualmente foi feito um recolhimento, uma retenção inicial de imposto, mas você tem que reportar aquilo para o ajuste anual. E se isso não tiver no informe da instituição financeira, porque foi com uma outra instituição financeira, busquem essa informação, a fonte tem que dar essa informação para vocês, e não reportar vai dar um impacto de malha, sim, essa declaração vai cair em malha. E também tem uma questão importante aí que é em relação ao imposto de renda. Muitas vezes, quando você faz o resgate e é um rendimento, é uma operação que vai dar uma tributação exclusiva ali, é um rendimento tributável que vai dar uma retenção na fonte inicial, muitas vezes a retenção ela é de 15%. E aí, quando você joga na sua declaração de imposto de renda, muito, né? muito. E se você está numa alíquota um pouco maior, né? Porque a depender dos seus rendimentos, essa renda ela vai somar com os seus rendimentos. Ela pode, inclusive, aumentar a sua faixa ali de tributação. Então, se você está numa alíquota, por exemplo, média efetiva de 22% e você teve retenção de 15%, vai ter um saldo a pagar ali ou a ser ajustado na sua declaração de imposto de renda. Então, isso pode gerar um imposto a pagar ou reduzir drasticamente a sua restituição de imposto de renda. Eu acho que o recado importante que fica aqui e aí a gente falou de VGBL e PGBL, a única coisa que muda é a base tributável, mas quando a gente fala de tributação, hoje em dia tem dois possíveis regimes tributários. O regressivo, né, que é aquele que a pessoa opta por pagar menos imposto com o passar do tempo, e depois de 10 anos dos recursos aportados no plano, ela passa a pagar 10%. Essa tributação é definitiva, então ela é exclusiva de fonte, não está sujeita a ajuste e entra na declaração só para fins de justificar eventual acréscimo patrimonial. Por outro lado, o mais comum, né, geralmente, é que a tributação, o regime tributário do plano de previdência, mais uma vez, isso vale para VGBL e para PGBL, a única coisa que muda é a base tributável. O regime mais comum é o progressivo, que é aquele em que o contribuinte, no momento de um resgate de um plano de saúde, de um plano de previdência, ele tem uma retenção na fonte a título de 15% a título de antecipação. Mas esse rendimento ele é tributável sujeito ao ajuste na declaração. Ou seja, aquela retenção não é a retenção final. E aí, se a pessoa deixa de reportar esse rendimento da declaração, essa declaração vai ter uma pendência, eventualmente vai cair na malha fina. E o pior é que, quando a pessoa não faz isso, ela acaba deixando, muitas vezes, de pagar uma diferença de imposto, porque digamos que se com esse rendimento, ou já só com a sua remuneração normal, ela já está na faixa máxima de tributação de 27,5%, com essa retenção de 15%, ela teria que pagar 12,5% na declaração sobre esse resgate. E muita gente acha que em qualquer resgate de previdência, a tributação na fonte é a final, e não é isso que acontece. Quando o regime é progressivo, o rendimento tem que ser reportado na declaração, eventualmente para alguma restituição, mas em muitos casos para pagamento da diferença de imposto. E quando isso não entra, a pessoa muitas vezes tem que retificar a declaração, ou pior, é questionada, cai em malha fina, e aí depois recebe essa conta para pagar. São esses 12,5% de diferença entre o valor que foi entre do valor total do resgate, porque a retenção é de 15% fixa, né? Então isso é muito importante.
Legal, vamos dar uma corridinha aqui para a gente falar e entrar ainda Eu quero numa fazer outra... mais um ponto aqui ainda sobre o plano de saúde, né? Que eu acho que essa é uma orientação importante também. Tem várias pessoas perguntando sobre reembolso. Eu tenho reembolso do plano de saúde, como é que eu declaro? Eu declaro isso no plano ou não? Eu tive uma despesa com um médico e o plano de saúde reembolsou. Eu declaro no nome de quem? A parcela dedutível de uma despesa de saúde é sempre a parcela não reembolsada. Então, se o plano reembolsou 100%, essa despesa não é dedutível. Se o plano reembolsou 80%, só 20% dessa despesa é dedutível. Então quer dizer que eu vou reportar só o valor dedutível como pagamento direto para o plano? Não. Por quê? Porque principalmente quando a gente fala de despesas para profissionais, pessoas físicas, existe também uma obrigatoriedade de reportar esses pagamentos na declaração da pessoa física, mesmo que não dedutíveis, porque é uma forma de cruzamento de informações. Então, quando despesas são processadas e eventualmente reembolsadas integralmente ou parcialmente pelo plano de saúde, o plano de saúde emite um relatório anual com todas as informações necessárias para a elaboração da declaração. E esse relatório vem com as despesas separadas, primeiro, entre titular e dependentes, porque a gente pode ter aquela situação que a gente já falou aqui, a declaração não é em conjunto, a declaração é separada, o dependente está com outro cônjuge, para utilizar dessa forma, e mais, uma linha para cada fornecedor, para cada prestador, para cada médico, com o CPF do médico, com o nome do médico, com o valor total da despesa, e existe um campo para isso na declaração, e o valor do reembolso. Então, também existe um campo para isso na declaração. Então, todas essas informações têm que ser reportadas na integralidade, e aí o programa da declaração vai calcular, ok, se a despesa foi de 500 e o reembolso de 400, o valor dedutível é 100, tá? Mas tudo isso tem que ser reportado, e o plano de saúde tem que oferecer um documento, um resumo anual, para que isso possa ser incluído na declaração. Muito bom. Só para concluir, então, esse slide, mas é claro que o Tomás vai aí ajustando e respondendo as perguntas. A declaração pré-preenchida, a gente colocou ela aqui novamente, só porque é mais um item que pode ajudá-los a evitar uma malha, né? Então, se você usa lá a declaração pré-preenchida, você já tem algumas informações que a própria Receita Federal está te dizendo, então é uma forma de você conferir ali, né? De novo, a responsabilidade é do contribuinte de fazer a conferência final e validar se aquelas informações estão corretas ou não, mas é uma outra forma de você ali se certificar do que a Receita Federal está apontando em seu nome. Uma outra questão, a gente já falou sobre guarda de documentos aqui, a questão dos 5 anos, da importância de você manter a guarda dos documentos. E por que isso é importante? Porque tem as situações, sim, de malha, e tem aí a questão de que, às vezes, mesmo que a sua declaração seja processada pela Receita Federal, você já recebeu, inclusive, a restituição. Ela pode, sim, você pode ser questionado ou receber alguma notificação posterior em virtude de algum outro lançamento, tá? É comum isso acontecer? Não muito. Quando a declaração está processada, né, e ainda com todos esses cruzamentos que a gente falou hoje, a Receita Federal tem ali uma certa segurança. Não, se já foram cruzados esses dados, está tudo bem, processei a declaração, tem poucas chances dela reabrir. Mas, por lei, ela pode fazer essa reabertura e pedir aí algum esclarecimento que ela não pediu inicialmente, sempre lembrando do prazo de 5 anos. Uma outra questão que a gente quer trazer aqui é a e-financeira. Isso daqui não tem a ver muito com o processamento da declaração em si, mas são situações em que a pessoa física pode ser questionada por alguma movimentação financeira que aconteceu aí em um determinado período e que pode ou não estar relacionado com a declaração. Então, às vezes, não é porque você errou o preenchimento da declaração ou porque ou a declaração foi processada ou não. Muitas vezes existe uma movimentação financeira ao longo do ano e que a Receita Federal achou suspeita e resolveu questionar e pedir alguns esclarecimentos. Normalmente é um tipo de fiscalização diferente, por uma equipe até diferenciada dentro da Receita Federal, que não é a equipe que cuida do rito normal de processamento de declaração, mas é uma equipe diferente. Por quê? A e-financeira, que anteriormente chamava de MOF, é uma declaração que todas as instituições financeiras têm que prestar para a Receita Federal, né? Antes eram só os bancos, as instituições financeiras regulares, agora com a e-financeira todas as equiparadas estão incluídas, então seguradoras, corretoras, entidades de previdência privada, então todo mundo tem que munir a Receita Federal de informações
E essas informações, toda a movimentação ali acima no caso de pessoa física, R$2.000 por mês, que é algo bastante baixo, então todas as movimentações superiores a R$2.000, essas instituições são obrigadas a reportar para a Receita Federal. Então a Receita Federal ela tem ali uma outra fonte de dados para fazer uma análise e identificar, peraí, essa declaração aqui não está compatível com essa movimentação financeira. Então, é uma equipe que faz uma análise diferenciada, tá? Então, a gente já teve casos aqui de fiscalizações grandes, importantes, então vale a pena a gente ter muita coerência quando for fazer a declaração de imposto de renda e ter ciência de que essas fontes e instituições, elas estão se falando, cruzando dados para cada vez mais fechar o cerco para o contribuinte. Vou pular aqui para a declaração do Banco Central, é só uma informação, é informativo, mas eu acho que vale a pena a gente colocar aqui que é uma outra obrigação aplicável para as pessoas físicas também, para um público que tem investimentos no exterior. A gente sabe que hoje em dia é comum as pessoas investirem no exterior, a gente não tem restrição para enviar recursos para o exterior, então é possível. Muita gente comprou casa no exterior para passar férias, ou resolveu fazer investimentos financeiros para diversificar um pouco, para ter alguma proteção cambial, N motivos. Então, é importante que as pessoas físicas tenham ciência de que essa declaração, que muita gente pensa que é só para a pessoa jurídica, também se aplica para as pessoas físicas, mas ela tem uma outra finalidade, não de arrecadação, não de informação ali para fins de recolhimento de imposto, mas são para fins estatísticos, segundo se declara o Banco Central, né? Então, todas as pessoas físicas, residentes fiscais no Brasil, que em 31 de dezembro tenham ou detinham ativos no exterior que ultrapassavam ali $1 milhão ou equivalente em outras moedas, precisam reportar os seus ativos para a Receita, para o Banco Central, tá? O prazo final de entrega dessa declaração é hoje, dia 5 de abril, às 18 horas, tá? Então, a gente está fazendo aqui o treinamento, mas ainda dá tempo de correr. Dá tempo de entregar. Isso, essa foi uma das razões que trouxemos o treinamento para hoje, justamente era hoje o prazo. Então, se tem alguém aqui escutando que tem $1 milhão no exterior no 31 de dezembro, então você tem até 18 horas hoje para fazer a declaração. Isso é importante, isso. O horário é importante, porque a gente está acostumado com o prazo da Receita Federal, que é 23h59 do último dia, essa não, essa é 18 horas. É isso mesmo. Então, dá tempo de correr, é melhor entregar, porque as penalidades são altas. É claro que tem ali alguns critérios para aplicar a multa, mas ela pode chegar a R$250 mil, tá? Então, é uma multa importante. E ela é uma declaração informativa, você reporta ali, tem uma casa no exterior, você reporta pelo valor, inclusive você pode optar pelo custo ou pelo valor de mercado. Ela é uma declaração muito mais simplificada se comparada com a declaração de imposto de renda, tá? Mas é uma obrigação importante. E é claro que aqueles contribuintes que têm acima de $100 milhões já têm uma obrigatoriedade de entregar essa declaração trimestralmente, tá? E não só anualmente, que é para quem tem aí até acima de $1 milhão até 99 milhões, 900 blá. Então, era isso que a gente queria trazer hoje. É um slide, o último, mas não menos importante que os demais. Então, para quem tem essa obrigação, faz sentido, é só fazer um cadastro lá no Banco Central e preencher a declaração. É bastante intuitivo também o sistema do Banco Central. Mas, claro, qualquer dúvida a gente fica à disposição. Não sei se eu corri demais agora no final, mas se tiver alguma questão aí, Tomás, pode trazer, a gente esclarece. Se o Kiran também quiser fazer algum complemento, trazer mais algum ponto, fiquem à vontade. Legal. Acho que enquanto o Tomás está olhando as perguntas aqui do público, eu fico perguntando se você fosse fazer uma lista das áreas onde recebe mais perguntas e mais dúvidas, quais seriam as áreas principais? Desculpa, Kiran, você pode... Eu vou responder aqui. Responde então, Flávia.
nessa 1 hora e alguns minutos, eu fiquei aqui atentamente respondendo as mais de hoje. A gente está batendo aqui mais ou menos agora, exatamente agora, 81 comentários. Eu peço desculpas para aquelas que eu não consegui responder, fazendo brilhantemente a apresentação. Mas a gente viu aqui vários tópicos relativos a despesas dedutíveis, em especial despesa médica, como o Tomás bem esclareceu ao longo da apresentação, várias perguntas sobre a declaração de saída definitiva do país, e aí lembrando aqui, já fazendo um esclarecimento geral, muitos perguntaram qual é o prazo de entrega da declaração de saída definitiva. É o mesmo prazo da declaração, mas o que eu quero chamar a atenção é que quando o contribuinte entrega a declaração de saída definitiva, ela também precisa apresentar, ou o contribuinte precisa apresentar a comunicação de saída definitiva do país, cujo prazo encerrou-se no final de fevereiro. Então, tem esse tópico, tem o tópico das questões relacionadas à sucessão, tem os tópicos relacionados à MEI, a questão imobiliária, se eu posso abater aluguel que eu pago com aluguel que eu recebo, não. Então, tem absolutamente todos os campos da declaração, eles foram devidamente abordados durante as perguntas. Para aquelas que a gente não pôde responder, fiquem inteiramente à disposição para nos encaminhar em e-mail, a gente vai ter o prazer de responder, ou até mesmo nos contatar por telefone, vai ser um prazer poder fazer uma reunião com vocês e ver como a gente, Vialto Partners, pode ajudá-los. Legal. E realmente a gente recebeu muitos comentários aqui, mas talvez talvez é uma outra dúvida em termos de como que eu conseguir receber os informes, por exemplo, nesses aplicativos bancários que tem no celular, eu já consigo pegar o informe normalmente do aplicativo que tem no celular, e eu entro lá e pego o informe automaticamente, ou tem como fazer isso? A legislação é clara em determinar que o informe de rendimento, seja ele bancário ou de qualquer outro tipo de rendimento, ele deve ser disponibilizado ao contribuinte até o final de fevereiro. Então, caso o banco ou a instituição não tenha encaminhado por correio, porque isso ainda existe, Kilian, você consegue via aplicativo ou dar uma ligadinha lá na gestão dessa instituição, que certamente eles vão disponibilizar esse dado de extrema relevância para o proprietário da declaração. Mas, normalmente, só para complementar, a maioria dos bancos, né, no caso de instituição financeira, eles colocam essa opção bem assim na primeira tela, ainda mais agora na época de declaração, sabendo que é uma informação relevante, eles colocam ali algum link logo no início para a pessoa conseguir fazer o download, né, do informe financeiro, tá? Mas às vezes, dependendo da instituição, está um pouquinho mais escondido, mas normalmente você consegue essa informação pelo aplicativo ou pelo internet banking. Posso só fazer mais alguns, que a gente está finalizando? Eu acho que a gente tentou responder muitas perguntas diretamente aqui e os principais tópicos a gente trouxe. Eu vi várias perguntas relacionadas a rendimentos no exterior e tal, que é muito, né, o nosso dia a dia aqui. Vou tentar fazer um comentário breve aqui para tentar abarcar a maior parte delas. Rendimento do exterior, em tese, para um rendimento para uma pessoa física residente no Brasil, tem que ser reportado na declaração, todo o rendimento tem que ser reportado. Agora, se tem alguma retenção de imposto no exterior, se é um país que tem acordo para evitar dupla tributação com o Brasil, esse imposto tem um campo na declaração para se reportar o crédito de imposto pago no exterior, e é ali que isso vai ser informado. Então, pode ser que o imposto retido no exterior, se houver reciprocidade de tratamento, como Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido, ou acordo, e a lista de países com acordo está no site da Receita Federal, às vezes o imposto retido é maior do que o devido no Brasil e não vai ter nenhuma diferença aqui, tá? Mas em tese tem que ser reportado sim. Um questionamento que foi colocado aqui, a Receita nunca aceita os acordos internacionais. Na verdade, o formulário da declaração, ele não traz campos específicos para se reportar isso. Mas, se claramente um determinado rendimento tem isenção com base em um acordo, e lógico, não é tão fácil determinar isso, mas pela interpretação do acordo, é possível sim, a gente tem várias declarações que são apresentadas pleiteando uma eventual isenção baseada em um tratado internacional que é uma norma hierarquicamente superior à legislação interna no Brasil, e a gente tem feito isso sem grandes problemas, sem questionamentos. Então,
apesar do formulário não ter esses campos específicos, eu acho que na prática acontece que isso é aceito pela Receita Federal, lógico, dentro de uma razoabilidade, de uma interpretação razoável dessas normas, tá? Mas até mesmo a compensação do imposto pago no exterior, né, que antes era objeto de auditoria, de malha, de questionamento, hoje em dia já é muito aceito e reconhecido pelas autoridades. Então, a gente tem muitos estrangeiros que a gente atende que podem, né, fazer essa compensação. É claro que existem alguns critérios e requisitos aí aplicáveis que precisam ser observados, mas a Receita Federal tem sim aceitado. E eu acho que a gente está chegando aqui no final, mas aí talvez vale a pena pegar os comentários finais em termos da experiência e dos cuidados que tem que ter nessa declaração e a consideração da captação de todos os benefícios e transações, e talvez também dessa qualidade das informações também, pelo que eu entendo, é muito importante ter o cruzamento das informações, já que o própria Receita faz esse cruzamento. Eu não sei se, Marisa, você quer nos dar um comentário final em termos dos cuidados que tem que ter nesse final de ano? Claro, eu acho assim que como contadora, né, a recomendação é sempre que a pessoa vá se organizando ao longo do ano, para não chegar na época da declaração e aí ter que fazer a declaração ali nos últimos minutos e faz correndo e às vezes não consegue capturar todas as informações. Então, se você vai organizando isso ao longo do ano, quando você senta para fazer a declaração, fica muito mais fácil, você tem ali todas as informações e, claro, aquelas que são disponibilizadas somente no ano da declaração, né? Mas a gente vê muito isso, né? A gente que é brasileiro, principalmente, às vezes, eu sei como é que funciona, vou fazer rapidinho, e aí quando você senta para fazer, você percebe que não tem todas as informações. Então, juntar as informações, ter a guarda disso organizado, e hoje, né, a gente consegue fazer isso digitalmente, é muito mais fácil. E quando for fazer, dedicar um tempinho para fazer a declaração, né? Dar uma atenção especial, porque eu vejo que muita gente entrega e fala, depois eu retifico. Claro, isso é possível, né, para que você não tenha que pagar uma multa pelo atraso na entrega. Fazer a entrega preliminar ali, depois retificar, é uma opção, mas a gente tem que lembrar que depois que você entrega, você não consegue mais mudar o modelo utilizado. Então, se você usou um modelo ali que não era o melhor tributariamente, né, no final das contas, não está te dando um benefício como você esperava, você não consegue mais mudar esse modelo depois. Então, acho que era essa a dica que eu poderia dar. Não sei se Flávia e Tomás querem complementar aí com alguma outra dica. Isso. Talvez, Tomás, alguns comentários finais para quem agora está nesse processo de preparação para a declaração? Com certeza. Eu concordo com o que a Marisa mencionou e reforçar. Eu acho que, por tudo que a gente falou aqui, né, Kiran, a gente está vendo hoje em uma tendência, um cenário de cada vez mais informações transparentes, né? Informações disponíveis através de inúmeras ferramentas. Então, esse cuidado que a Marisa mencionou para fazer a declaração, para evitar problemas, acontece muito, às vezes a pessoa entrega a declaração e aí fica meses sem consultar, não vai nem olhar o ECAC, aí tem uma pendência ali que é uma coisa mínima, que ela esqueceu uma fonte pagadora, acontece muito. A questão de previdência privada que a gente falou, pessoas que esquecem de declarar, isso pode gerar um custo financeiro muito maior com multa e juros no futuro. Então, tomar cuidado com esse tipo de informação, acompanhar o processamento da declaração, isso é super fácil através do ECAC, logo depois da entrega, em até 48 horas depois da entrega, já tem ali um começo de processamento. Então, dá a devida atenção, mas também com essa noção de que hoje as informações estão muito cruzadas e muito disponíveis e muito transparentes. Então, exige um cuidado maior na elaboração da declaração da pessoa física também. E obrigado pela participação de todos. É um prazer. Legal. Muito obrigado. E, Flávia, alguns comentários finais? Miriam, é muito bom estar de volta aqui. É muito bom. Esse é meu comentário final. Eu quero agradecer imensamente a sua preocupação de sempre nos trazer essa oportunidade, informar a todos que a gente, a despeito de, até coloquei no meu CV a operação realizada no ano passado, mas dizer a todos que
a gente se coloca absolutamente à disposição, tal como era na PwC. Então, vocês fiquem absolutamente abertos para entrar em contato, nos contatar, tirar suas dúvidas. Vai ser sempre um prazer participar do evento com você, que iremos fazer essa parceria com a PwC, casa que eu tive por longos anos, para não falar décadas. Então, agradeço imensamente o convite e foi muito bom mesmo estar com vocês aqui. Legal. Muito obrigado, Flávia. E acho que com isso já estamos chegando no final do nosso webcast. E agora, na hora mais importante do webcast, que Joyce vai nos falar quem levou o chocolate. Obrigado, Kyrian. Agradeço a participação de todas e de todos. Agradeço a participação de nossos palestrantes. Hoje, o vencedor é o senhor Flávio Freitas, de São Paulo, capital. Parabéns, peço que aguarde o contato nosso. Aliás, eu cansei de responder para o Flávio, viu, Flávio? Da próxima vez vou te trazer aqui do meu lado para me ajudar nas respostas, tá? Legal, parabéns, Flávio. E acho que com isso já chegamos às 11 horas no final do nosso webcast para hoje. Agora nós temos a sessão para quem quer registrar o treinamento para fins do CRC. Vamos ter uma prova requerida pela CRC. Então, a gente vai passar por esta prova. Quem participou pelo menos por 1h30 vai receber o certificado de participação, mas quem quer o registro para fins do CRC especificamente tem que ficar para a prova. Então, a gente vai rodar um vídeo de 15 segundos para chamar todo mundo que precisa prestar essa prova para chegar de volta no micro para prestar a prova. Legal. Agora nós temos a prova para fins do registro do treinamento para CRC, para aquelas pessoas que têm registro ativo. E aí vai ter 4 perguntas, e aí você precisa acertar 3 das 4 perguntas. Se você não acertar a primeira vez, não se preocupa, você vai ter a segunda chance. Então, agora deve estar aparecendo para você a pergunta número 1, tipo, qual norma trata de contabilização de plano de opções. Então, opções em ações, qual que é o plano que trata disso? E aí tem as 4 opções para você escolher. Talvez falando um pouco sobre o evento de hoje. Então, no evento de hoje, falamos sobre os benefícios para os empregados, tanto os benefícios na forma de pagamento em ações, os vários benefícios de bônus, de remuneração variável, de opções em ações, de planos de pensão, de planos de saúde, as várias formas de benefícios para pessoas e a questão da declaração de imposto de renda e tudo isso que a pessoa física precisa prestar. E hoje nós falamos passamos pelas regras gerais da declaração, ou seja, levou 2 horas para passar por essas regras e tentar tirar dúvidas das pessoas referente a isso. Então, falamos da declaração de ajuste final anual da pessoa física, falamos da declaração de capitais brasileiros no exterior, e aí tivemos uma série de discussões sobre os vários campos da declaração, tanto de receita, de transações, de registros ativos, e especialmente tive bastante discussão sobre deduções, sejam deduções de despesas, de vários tipos e também de doações. Então, nosso webcast de hoje tratou desses temas e espero que todo mundo aproveita também este evento. Como sempre, nossas webcasts foram gravadas. Quem assiste vai receber a gravação, mas também vai para a nossa playlist do YouTube, onde pode acessar e repassar para as outras pessoas. Aí, falando um pouco sobre, se você tiver dúvida, aí pode entrar em contato direto com os panelistas aqui, tem os nomes, os e-mails dos panelistas, onde você pode entrar diretamente em contato com elas. E
talvez aí falando um pouco sobre, e a gente tenta responder, a equipe ficou aqui tentando responder os 80 e tantas perguntas que a gente recebeu durante o evento, tentou responder aos principais, a gente trouxe o vivo, e os outros a gente tenta responder durante por escrito, e aí se não conseguisse responder, tem os contatos aqui dos nossos panelistas. Para a semana que vem, aí era para vamos falar sobre a importância das empresas familiares no Brasil. As empresas familiares representam 65% do PIB do Brasil, conforme a pesquisa do BGC. Portanto, ou seja, a maior parte do PIB brasileiro está nas mãos de empresas familiares, e vamos discutir na semana que vem os desafios que você tem entre as questões familiares, patrimoniais, e a questão do negócio em si. E a necessidade de entender essas diferenças e separar isso e a importância que isso tem para as empresas. Então, no Brasil, a forma de operar, entender os desafios e oportunidades cuidadas que tem que ter na empresa familiar é super importante para crescimento e para crescimento dessas empresas, seja de qualquer tamanho que tem. E, obviamente, nós temos de tudo, qualquer tamanho de empresas familiares, e vamos ter várias dicas e comentários dos cuidados aqui de nossos panelistas, onde vamos tratar desse tema na semana que vem. E aí também vamos passar várias matérias, pesquisas que tivemos sobre o tema das empresas familiares, dada a importância que esse tema tem aqui no Brasil. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que mandou perguntas. Aqui eu vou passar para alguns, estou vendo aqui Hilton Travagli, tem João Santos, Lilia Yu, temos Bruna Spanner, tem Helena Maria Vieira Barcelos, Osmar Lujan, Cristina Martins, Samia, e Marta Marques. Temos Flávio Freitas, que leva o chocolate, Putzen Reuter. Temos Agnaldo Marra, Gustavo Reis, Rodrigo Tafanin, Glória Cunha dos Santos, Pamola de Siqueira Ferreira, Daniel Benedito, Mayara Martinelli, Carita Barbosa de Oliveira, Helene de Paula, quem mais? O Marcos Lopes Filho, Marcelo Lopes Filho, o Darli Campelo, Cassiel Martins Ribeiro, aí Eduardo Muzete. E para aqueles e todos os outros que mandaram perguntas, a gente agradece as perguntas, acho que faz nossos eventos muito mais interativos e legais para receber as perguntas e conseguir passar as informações que são de maior relevância para vocês. Em termos de nossa pesquisa, estou vendo que já está já foram as 4 perguntas, agora foram repetidas 4 perguntas, então já chegamos no tempo normal do webcast, já fizemos a prova e está na hora de dizer adeus para hoje. Espero ver todo mundo na semana que vem às 9 horas. Então, muito obrigado para todos.